E aí, galera, beleza? Então a gente já viu ácido, já vimos bases, já vimos sais. Essa é para terminar essa partezinha das funções inorgânicas. Grande, né? Bastante coisa. Mas é que boa parte da química depende das funções, né? Como é que vai reagir uma substância com a outra, depende de qual função é essa substância. Tá? Hoje a gente vai terminar aqui falando dos óxidos. E lá no finalzinho, de peróxidos e hidretos. Bem rapidinho. Beleza? Para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti. Tamo junto na luta e vamos começar. Tá? O que é um óxido? Bem fácil, né? Óxido, oxigênio. Então, óxido é uma parada que tem oxigênio. O oxigênio é um dos elementos mais reativos que tem. Ele reage com quase tudo, até com gás nobre você tem os compostos com oxigênio. Por mais incrível que pareça, né? Gás nobre não reage com ninguém, com oxigênio até tem alguns que reagem. Então, o óxido é um composto binário. É o que você tem só oxigênio e outra coisa. No qual, né, é obrigatório que o oxigênio seja o mais eletronegativo. Ele é mais eletronegativo que praticamente todos. Lembra lá do von Klebrisk? Lembra? Von Klebrisk, só nesse caso, ele é o mais eletronegativo. Ele só não é mais eletronegativo que o nosso flúor. Então, o OF2 não é um óxido, e é sim um fluoreto. Importantíssimo, OF2 não é óxido. O óxido é só quando o oxigênio é o mais eletronegativo. Ah, então H2O, água, é um óxido? É um óxido. Então a gente pode classificar os óxidos de dois jeitos. Quanto ao tipo de ligação e quanto às propriedades ácido-básicas dele. O que é propriedades ácido-básicas? Caráter. Lembra? Caráter da aula passada? É isso aqui também. Então, quanto ao tipo de ligação, como é que a gente classifica os óxidos? Bom, óxidos moleculares, que só tem o quê? Ligações covalentes, que nem todos os elementos que a gente fala disso aí. Quando a gente fala do tipo molecular, as ligações são covalentes. E como que é o nome de um óxido molecular? A gente vai falar, bem fácil, número de oxigênios, óxido, número do outro elemento, nome do outro elemento. Como assim? Número de oxigênios? Mono, bi, não, né? A gente não usa bi aqui, a gente usa di. Lembra? Mono, di, tri. Bi é outra coisa. Então aqui, por exemplo, CO2, que a gente conhece tão bem, o gás carbônico. Ele tem dois, ele é um dióxido de carbono. Pode ser um dióxido de monocarbono? Pode ser, ninguém nunca falou isso na vida. Mas você pode falar assim, só um dióxido de carbono. N2O3 é um trióxido de dinitrogênio. Fácil, né? Esse não dá para errar. Número do oxigênio, óxido. Número do outro elemento, nome do outro elemento. Trióxido de dinitrogênio. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. E quanto ao tipo de ligação? Ainda quanto ao tipo de ligação, qual que é o outro tipo que a gente tem? Obviamente, se a gente tinha o molecular, que só faz ligações covalentes, a gente tem os óxidos iônicos, que fazem ligação. Vamos ver se você sabe? Isso, né? Não precisa ser um gênio. O óxido iônico faz ligação iônica. Né? Quem que vai fazer ligação iônica? Metais. Então, os óxidos iônicos são óxidos de oxigênio com metal. E a nomenclatura é um pouquinho diferente. A gente vai só falar óxido de, o nome do elemento e mais a carga, se for variável, né? Por exemplo, óxido, se você for falar óxido de sódio,
não é variável, né? Porque o Na+, família 1A, o NOx é sempre mais 1. Mas aqui a gente tem o nosso exemplo mais comum, com o ferro. Né? O ferro aqui, ó, em FeO, O é menos 2, Fe é mais 2. Para dar zero, né? Em Fe2O3, O é menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. O ferro tem que estar com mais 6. Dividido por 2, mais 3. Né? Muitos de vocês já devem ter visto que é simplesmente quando a gente só tem dois elementos, o NOx de um vai ser o número que tem embaixo do outro. Ó. 3 e 2, a gente faz cruzado. Enfim, então aqui a gente vai depender do ferro, vai depender do NOx. Então a gente pode falar da carga do cátion. Você pode chamar isso de óxido de ferro 2, lembrando que a gente coloca com algarismos romanos. E óxido de ferro 3. Além disso, você pode chamar de óxido férrico e óxido ferroso. Lembra? Lá nas bases que a gente fazia isso? Maior NOx, ico. Menor NOx, oso. Então você pode falar óxido férrico, óxido ferroso. Ou, mais fácil de lembrar, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3. Mas pode ser que apareça o ico e o oso na sua prova, numa prova que você for fazer. Se aparecer lá, lembrar que ico é o maior, oso o menor. Para todos? Não, só para aqueles lá que a gente viu, aqueles metais que podem apresentar dois tipos de NOx diferentes só. Né? Quando você só tem duas opções de NOx, você pode chamar um de ico e o outro de oso. Beleza? E quanto às propriedades ácido-básicas, quanto ao caráter do óxido, como é que ele pode ser? Eles podem ser ácidos, eles podem ser básicos e eles podem ser anfóteros. Lembra que a gente viu das substâncias anfipáticas lá para trás? Anfóteros. E além disso, podem ser neutros. Então, como que é isso? Né? É bem simples também, é bastante conteúdo, bastante coisinha para ver, mas é simples. Ó. Óxido ácido, se ele é ácido, é porque ele vai reagir com água e vai formar um ácido. É como se ele fosse um ácido desidratado. Olha só, CO2 com água, você vai hidratar o CO2, ó, passou os H's para cá, passou o O para cá. Entrou a água dentro dele, ele virou um H2CO3, um ácido carbônico. Obviamente, CO2 é um óxido ácido. SO2 jogou os H lá para frente, colocou o oxigênio aqui no meio dos oxigênios, ele virou H2SO3, que não é o H2SO4. Não é, aqui a gente não está falando do ácido sulfúrico, a gente está falando do ácido... Isso aí, sulfuroso. Beleza? Então, um óxido ácido é aquele que você vai... É como se fosse um ácido desidratado. Você joga e consegue encaixar água certinho nele e forma um ácido, ele é um óxido ácido. Mas é só isso que ele faz? Não. Eles podem reagir com uma base também. Por isso que ele é um óxido ácido. Ele reage com uma base para formar sal mais água. Tá, ó. Que exemplo? O CO2, ele reage com CaOH2 e vai formar CaCO3, lembra? Carbonato de cálcio mais água. Ó. O Ca veio para cá. Aqui a gente tem 2 OH-. Se a gente tirar um oxigênio, vai virar H2O e um oxigênio entra lá. Daí vira um CaCO3. Então o óxido ácido, quando reage com um básico, ele vai tentar reage com uma base, ele vai tentar neutralizar essa base, formando sal e água. Ele vai agir como se ele fosse um ácido. Por isso que ele é um óxido ácido. E os óxidos básicos? É a mesma coisa, só que ao contrário, né, galera?
Se eles reagirem com água, eles vão formar uma base. É como se fosse uma base desidratada. Ó. CaO com H2O vai entrar aqui no meio. Ó. Esse oxigênio veio para cá e vai formar CaOH2. K2O com H2O vai entrar aqui, o oxigênio vem para cá e vai formar K2OH2, é isso? Não, né? K2OH2 é a mesma coisa que a gente falar do jeito certo, 2KO. Vai ser duas moléculas. Um diz os carioca, isso é KO. É isso aí, ó, essa molécula. Tá? Óxidos básicos. Ainda falando deles, eles vão reagir que nem lá nos ácidos, eles vão reagir com ácido, nesse caso. Se um óxido ácido reage com uma base para formar sal e água, um óxido básico vai reagir com ácido e formar sal e água. Né? Por exemplo, aqui, ó, o K2O com 2HCl. Ele vai formar daquela cantora lá, ó, 2 Cássia Eller mais H2O. Tá? Esse L aqui é minúsculo, né, galera? Tranquilo? Então a gente vai formar aqui, tá reagindo um sal, aliás, um óxido básico, tá reagindo com um ácido aqui, né? A gente vai formar sal e água. Ó, os dois hidrogênios aqui vão reagir com o oxigênio aqui para formar água. Beleza? Então, só para a gente ver aqui, eu falei lá que um ácido, um óxido ácido, é como se ele fosse um ácido que sofreu desidratação. Isso não é uma reação que existe de verdade, tem muito assim. Mas um óxido básico, sim, ele vem de uma base que é desidratada. Você desidrata, tira a água de uma base e vai formar um óxido básico. Tá? No caso dos óxidos ácidos, pode ser que seja assim, pode ser um pouquinho diferente. Tá? Os óxidos básicos, aqui é só para lembrar, na verdade, isso aqui, ó. Como eles são formados por metais, eles são iônicos. Se eles são iônicos, eles são sólidos na temperatura ambiente e vão ter alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Ao contrário lá dos óxidos ácidos, né? Que eles são gasosos, né? Tipo CO2. Já viu o CO2 sólido? Tipo, existe. E os óxidos anfóteros? Eu tava falando, o tipo existe, tava falando, pensando em, sabe, em gelo seco, assim, mas deixa pra lá. Óxidos anfóteros são elementos que eles são óxidos de elementos de uma eletronegatividade média. Tá, por quê? O que é anfótero? Esse anf aqui significa... É meio ambíguo, assim, sabe? Ele não se decidiu o que ele é. Então ele vai agir tanto como ácido, como óxido ácido, como óxido básico, dependendo de com quem ele está reagindo. Tá? Os principais, eles são elementos de eletronegatividade média, eles são uns metais lá da frente, da família 3A normalmente, ou semimetais, são os principais. Tá? Os principais são esses aqui. Tá? Zinco, alumínio, estrôncio, chumbo, arsênio e antimônio. Quem que deu o nome de SB para o antimônio? Não sei. Para mim, SB é outra coisa. Tá? Então, os anfóteros eles não vão reagir com água. Né? Óxido ácido reage com água e forma ácido. Óxido básico reage com água e forma base. Óxido anfótero reage com água e forma nada. Mas eles reagem com ácido forte e forma sal e água. E eles reagem também com uma base
forte, formando sal e água. Então ele funciona como uma base se tiver um ácido forte. Ele funciona como um ácido se você tiver uma base forte. Né? Um exemplo bem clássico aqui esse é o óxido de zinco. ZNO com mais 2HCl, ó, reagindo com ácido, vai formar o sal ZnCl2, cloreto de zinco, mais H2O. E o ZNO, reagindo com NaOH, vai formar esse sal estranho aqui, mais H2O, vai formar Na2ZnO2. Beleza? E os nêutrons? Os nêutrons são simples, né? São os que não reagem com ácido e nem com base e nem com água. A água, no caso, ela reage com ácido e com base, né? Ela dissocia eles lá. Mas ela é considerada aqui um óxido neutro. E os outros principais são esses aqui. É bom lembrar. CO2 é ácido, CO é neutro, NO e N2O, além da água. São os nossos óxidos neutros. Tá? Você também pode encontrar óxidos duplos. Tá? Óxidos duplos é como se a gente tivesse dois óxidos agrupados, que eles se comportam como se fossem formados, né? Fossem formados por dois óxidos diferentes, estão agrupados. Eles são daqueles lá, dos metais que apresentam dois NOx diferentes. Lembra do óxido férrico e do óxido ferroso? São esses dois. Você pode encontrar eles como se eles estivessem juntos, como se eles reagissem um com o outro, nessa forma de Fe3O4. Outro exemplo aqui, ó, Pb3O4 é como se fosse PbO e PbO2 juntos. Tá? Então aqui é capaz de você encontrar umas moléculas um pouco maiores do que você pensava em encontrar. E com NOx um pouco diferente. Ó. Por exemplo, aqui no Fe3O4, o ferro está com um NOx. Qual que é o NOx desse ferro? Está estranho, né? Aqui é -8. -8. O ferro aqui era para estar... para ser mais 8 o total. Ele está com um NOx 8/3. É estranho, né? Porque, na verdade, você tem mistura de ferro 2 e de ferro 3. Beleza? Então, óxidos era isso aí. Daí a gente tem aqui, ó, vamos falar rapidão sobre os peróxidos. Os peróxidos, eles são as substâncias que têm o grupo peróxido, né, que é o grupo O2, 2-. Não é a mesma coisa? Então, qualquer coisa que tem O2, o oxigênio é um peróxido? Claro que não. Então, todos os óxidos que tinham 2 oxigênios são peróxidos? Claro que não. A gente viu isso aqui falando de NOx. O peróxido, ele não é um oxigênio -2, é um oxigênio que está como -1 o NOx. -2 é o NOx total. Por quê? Porque ele é um negócio assim, ó. É um oxigênio ligado num oxigênio e cada um ligado em outra coisa. Nessa ligação entre oxigênio e oxigênio, a polaridade é 0. Então a carga ali é 0. Tá? Então você tem um grupo de 2 oxigênios fazendo uma ligação covalente e cada um deles ligados em outro elemento. Tá? Eles podem ser iônicos ou moleculares, que nem quase tudo que a gente vê. Os peróxidos moleculares, a gente vai falar de um só. Para a gente é o único que existe. O H2O2, que é o que a gente pensa em peróxido, você lembra dele. O peróxido de dihidrogênio, o peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada. Por que água oxigenada? H2O com mais um oxigênio. Água oxigenada. Tá? Ele é um líquido, ele é viscoso em temperatura ambiente, mas ele se decompõe facilmente na luz, no calor ou meio básico. Se você já vê a garrafinha de água oxigenada, ela é sempre escura.
E você deve sempre conservar ela não deixar ela numa temperatura alta, senão ela vai se decompor desse jeito aqui, ó. Ah, daí vai ficar tóxico alguma coisa? Não, né? Só não vai servir para nada, ela vai se decompor em água e oxigênio, H2O2, formando H2O mais meio de O2. Né? Água oxigenada, que usam para desinfetar coisas, às vezes passam em feridas, para tirar pus, né? Usam para clarear, antigamente usavam bastante em cabelo, assim, em clareamento. Tá? E os metálicos? Os metálicos, eles são compostos iônicos, né? Que vai ser aquele grupo O2-2 ligados em elementos da família 1A, 2A ou na prata. Normalmente são esses aí. Tá? E eles reagem com H2O. Eles reagem... Se eles reagindo com água, eles sempre vão formar água oxigenada e uma solução básica. Porque a gente já vê. E eles também reagem com ácidos e formam sal e água oxigenada. Ó, aqui, por exemplo, ó, K2O2, peróxido de potássio. Ele reagindo com água, ele vai doar um oxigênio para a água e vai roubar hidrogênio. Então ele vai formar H2O2, água oxigenada, e essa base aqui, hidróxido de potássio. O K2O2, se ele reagir aqui ó, com ácido, com HCl, ele vai formar lá KCl mais H2O2. Ele vai formar água oxigenada e um sal. Viu? Os peróxidos aqui, os peróxidos iônicos, eles são como se fossem básicos, né? Eles em água vão formar base e água oxigenada. E eles também reagem com ácido para formar sal. Neutralizam o ácido. Formam sal e água oxigenada. Beleza? Isso aí é o que é importante ver de peróxido. E aqui hidreto. Bem rapidão. Hidretos são compostos binários que têm um hidrogênio. H2O é um hidreto? É. Mas ela não é um óxido? É, também. Tá? Então a gente tem dois tipos, né? Os metálicos e os não metálicos. Ou iônicos e moleculares, que nem quase tudo. Os não metálicos, eles são compostos moleculares e eles já estão normalmente associados com outra função. Tipo H2O, HCl, HF, H2S. Ácidos, óxidos, né? Então eles já estão associados com outras funções normalmente, mas também podem ser classificados como hidretos se eles são binários com hidrogênio. Mas o que é importante são os hidretos metálicos, que são o que a gente chama de hidretos verdadeiros, que esses aqui são hidretos mesmo, que eles são um pouco diferentes de quase tudo que a gente viu, porque eles são compostos iônicos. E eles apresentam o ânion hidreto ligado ao metal. É quando o hidrogênio está ligado com o metal. Mas o hidrogênio não é pouco eletronegativo? Ele normalmente não fica mais um? É. Mas ele não perde o elétron dele. Ele só faz ligação covalente e fica mais um. Se ele se ligar com o metal, ele não fica... A regra do octeto para ele não funciona se ele ficar com 2 na última camada. Então se ele se ligar com o metal que vai doar um elétron para ele... ele pode muito bem receber um elétron desse metal que está perdendo o elétron. Então a gente vai formar o ânion hidreto. Esse caso não vai ser um H+, vai ser um H-. É o nosso hidreto. Tá? Então a gente vai ter hidreto ligado a metal. Tá? E o importante saber é que eles sempre vão reagir com água, que numa reação, essa reação é sempre violenta, ela forma bastante calor. Tá? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente em termoquímica, a ideia do que é geração de calor em uma reação. Então ela vai... liberação de calor, não geração de calor, cuidado. Que até eu falei besteira. Então vai liberar calor e vai produzir H2. Por exemplo, aqui ó,
CaH2, hidreto de cálcio, reagindo com água, vai formar uma base, que é a estrutura mais comum, e liberar hidrogênio. Tá? Então, normalmente, um hidreto, aqui um hidreto metálico, vai reagir com água, formando base, gás hidrogênio e liberando calor. Beleza, galera? Então é isso aí. Terminamos as funções inorgânicas aqui, passando por óxidos, bem mais tranquilo que sal, bem mais tranquilo que ácido, né? Demos uma olhadinha nos peróxidos e uma olhadinha nos hidretos, só para caso apareça isso aí numa prova, tá? Então é isso aí. Valeu pela atenção, continuem estudando, entrem lá no site da Cultive, dê uma olhada no material, dê uma olhada lá no fórum de dúvidas, né? Lá no fórum de estudos. Vamos continuando nessa luta, estamos chegando na metade, tá? Força, vamos junto até o fim, beleza? Então é isso aí, galera, até a próxima, fui!